Vamos falar agora da aparência, né, do inversor. Essa aparência aqui, ela é específica, né, para um dos modelos, né, que é o SPF 5000ES. Porém, né, as informações que nós temos aqui, ela é obtida nos outros inversores também. Só que às vezes a posição está diferente, né? Só que vocês vão conseguir identificar isso com muita facilidade, né, por conta dessa explicação aqui que eu vou dar para vocês. Beleza? Então vamos lá, né? As conexões do inversor é feito basicamente, né, pela parte de baixo, né, a parte de baixo do equipamento, né, que é a visão que nós estamos tendo aqui, né, no slide que eu coloquei a foto para vocês, né? Para a gente realizar as conexões de muitos dos itens aqui, a gente tem que tirar esses parafusos, né? Tem outros parafusos aqui na lateral também e arrancar, né, a tampa menor do inversor, né? Arrancando essa tampa menor, vai ser possível acessar ele ali por dentro e conseguir realizar a conexão dos cabos, por exemplo. Então vamos lá aqui verificar como que é cada item, né, que nós vamos encontrar. Nós temos aqui, né, o AC Input. O AC Input, ele é basicamente onde a gente vai entrar com a AC, né? Quando que a gente vai entrar com a AC? Quando a gente quiser colocar a rede ou quando a gente quiser colocar um gerador, né? É aqui que ele vai entrar. E temos o AC Output. O AC Output é onde que vão sair as cargas, né? Então notem que o AC Input e o AC Output são diferentes, né? São pontos diferentes. Então aqui você vai entrar com a rede elétrica, com o gerador, e aqui, né, você vai sair, né, aqui é uma seta de entrando, aqui é uma seta de saindo, e aqui você vai sair para as cargas, para o quadro elétrico onde estão as cargas. Beleza? Aqui em cima temos um conector USB para a gente conectar o dispositivo de monitoramento, né? É o Wi-Fi ou GPRS. Né? Basicamente o que a gente utiliza mais aqui no Brasil é o Wi-Fi, inclusive ele é o único que tem o certificado da Anatel e tudo mais. Né? Então a gente tem aqui a porta para a gente colocar o Wi-Fi. Né? Nota que tem aqui dois buraquinhos. Né? Esse buraquinho é para a gente rosquear, né, o dispositivo que nós vamos conectar aqui e ele ficar bem fixo. Né? Temos também, né, que uma porta USB. Essa USB aqui é aquela USB de impressora, né, bem famosa. Né? Quando a gente conecta o Wi-Fi, a gente tampa aqui essa USB, tá? Não vai ser possível acessar mais ela. Mas essa USB ela é usada se você quiser acessar o inversor pelo computador. Né? É possível você conectar ele através da USB. E tem um software que vem junto com o inversor, num CDzinho, né, onde é possível a gente acessar os dados, né, do inversor pelo computador. Eu vou deixar aqui na descrição para fazer o download, né, do software para você já ter ele no seu computador, porque às vezes o seu computador não tem mais entrada para CD. Né? A maioria dos computadores novos, mais modernos, eles não tem mais o driver de CD. Né? Então, aí vai ser um grande problema. Então, estou deixando aqui na descrição o software para você baixar e instalar, que é para você acessar um inversor, né, pelo computador. Em seguida aqui nós temos o terminal, né, do contato seco. Né? O inversor tem a possibilidade de fazer a ligação do contato seco para fazer algumas ativações, né, externas. Temos em seguida a entrada dos módulos. Né? Note que é só uma MPPT, né, esse inversor. Né? A maioria dos inversores. Tem alguns modelos que são duas, mas eu vou apresentar para vocês. Mas por padrão, os inversores só tem uma entrada aqui, os residenciais. Né, os mais comuns, né, que é a entrada de uma única só MPPT. Então, se a gente for colocar diversos arranjos em paralelo, nós vamos ter que fazer o paralelismo externamente, através de um quadro, né, e conectar apenas um par de cabos aqui no PV Input, que lá ali dentro tem o mais e o menos, beleza? Eu não lembro agora exatamente se é o mais desse lado e o menos desse, né, mas tem lá o mais e o menos que nós vamos entrar por essa entrada aqui. Mais embaixo, nós temos aqui as portas RJ45. Né? Aqui nós temos o RJ45, que é o CAN ou o RS485. Essas portas aqui, elas são utilizadas para se comunicar com bateria de lítio. Né? A Grovat tem a suportabilidade para trabalhar com bateria de lítio, né? Então tem essas portas. Né? Dependendo da bateria, do fabricante da bateria, a gente vai utilizar ou a porta CAN ou a porta RS485. Beleza? Então tem essas duas portas já disponíveis para a gente realizar a comunicação. Embaixo, nós temos aqui, né, a parte para fazer
o paralelismo dos inversores, né? Lembra que eu falei para vocês que dá para a gente colocar mais de um inversor no sistema? Eu esqueci de falar que o limite são 6 inversores. Dá para fazer um sistema com até 6 inversores. Se você quiser 7, esse 7º inversor vai ter que ser separado. Ele não vai poder trabalhar em sincronia com esses daqui. Você teria que montar um quadro separado para ele e tudo mais. Mas eu vou abordar isso com mais detalhes mais para frente, né? Mas aqui, na placa de paralelismo, são 2 tipos, né, de conectores, né? O conector de comunicação de paralelismo e o conector, né, de compartilhamento de corrente, né? Esse compartilhamento de corrente ele é utilizado para os inversores que estão na mesma fase, né, para eles trabalharem em sincronia, né? Então, se você tem um sistema trifásico, né, e você tem 2 inversores na primeira fase do sistema trifásico, esses inversores vão estar com esse cabo conectado entre si para realizar esse compartilhamento de corrente, aí, que é uma informação importante. Beleza? E temos o cabo de comunicação aqui de paralelismo, né, que é para a gente usar colocar em todos os inversores do sistema, né? Por exemplo, se tem um sistema trifásico, a gente tem que ter a comunicação entre os inversores para a gente ter a certeza, né, que a defasagem, né, do circuito trifásico vai estar correto, beleza? E é assim que eles se comunicam e é assim que eles conseguem trabalhar em harmonia. Depois temos aqui as entradas da bateria, né? Aqui vai o mais e o menos, né, da bateria, a entrada da bateria. E aqui temos, né, a chave, né, de liga e desliga. Beleza? Para ligar ou desligar o inversor. Note, né, que aqui metade aqui são o circuito de corrente contínua, né, e aqui mais o circuito de corrente alternada, tá bem separado, né? Mas preste muita atenção para não confundir o AC input com output. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça muito grande se você confundir. E também não confundir a bateria com o módulo, né? Então tem que prestar muita atenção. Beleza? Então aqui vocês entenderam a aparência, né, do inversor onde a gente vai realizar as conexões. Aqui em cima tem o display dele, né? E note que tem os botões, tá vendo? Esses botões nós vamos utilizar para configurar, né, o equipamento. A gente vai conseguir acessar ali as programações e fazer tudo por ali. É bem fácil e você faz na hora da instalação mesmo. Beleza? Mas eu vou explicar mais detalhes do display mais para frente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa explicação da aparência do inversor e tudo que tem nele aqui na parte de baixo. Agora vocês vão saber de tudo. Ah, esqueci de falar. Esse daqui é o input breaker, né? É meio que um disjuntorzinho, né, que já tem aqui na entrada CA. Né? Só que esse disjuntor aqui, né, ele tem no projeto do inversor, só que a gente vai recomendar você colocar um disjuntor externo, porque é mais fácil de manusear e tudo mais, né? É bom montar um quadro, né, bem profissional ali, né, na entrada CA. Beleza? Então é isso, vamos seguir aqui em frente. Agora vamos lá, vamos começar a falar, né, de cada um dos modelos dos inversores, né? Vamos falar um pouco de mais detalhes sobre eles, né, suas principais características, um pouco, né, das suas funções e tudo mais, né? Então, estou começando aqui pelo SPF, então a gente já sabe que é um off-grid, né? Ele é de 3.000 a 5.000. Na verdade, não é que ele é uma faixa, né? São 2 modelos. Tem um modelo de 3.500 e tem um modelo de 5.000. Né? São 2 modelos que a Grovast tem nessa família. E eles são ES. Né? Não sei se você lembra na aula de nomenclatura. O ES é um inversor que consegue trabalhar com ou sem bateria. Né? Então, ele tem bastante flexibilidade. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né? Todos os ES, eles tem a placa de paralelismo, né? Então seria meio que ES-P, né? Só que como são todos, né? Eles deixaram só ES. Né? Então todos eles permitem paralelismo. Então dá pra gente fazer um sistema grande aí, sem baterias, né? Mas na verdade, isso eu falei brincando, né? Quando a gente for fazer o paralelismo, é fundamental que tenha a bateria. Né? Então, essa função aqui de trabalhar sem a bateria é só quando você está com um inversor. Se você tem mais de um inversor, é importante que tenha a bateria. Isso está no manual do equipamento, beleza? Esses inversores aqui, eles são 220 volts, beleza? Então, eles são fase neutro, 220. Isso significa que a entrada CA e a saída CA tem que ser 220. Né? Só que você não precisa necessariamente
conectar um fase neutro, né? 220, desculpa, na entrada do inversor. Você pode conectar um fase 220 na entrada do inversor. Né? Vou desenhar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Né? Aqui vamos supor aqui que é a entrada e aqui a saída. Né? Aqui você pode conectar um fase desde que seja 220 volts. E aqui na saída ele vai ser fase neutro 220 volts. Beleza? Corrente alternada, né? Então vou colocar aqui o CA. Ou AC, né? Não tem importância. É o mesmo significado. Né? Então, né, você não pode conectar aqui, por exemplo, 120. Você não pode. Não pode. Tem que ser 220, tem que ser a mesma tensão. Mas você não precisa, obrigatoriamente, conectar um fase neutro aqui 220. Você pode conectar um fase 220, beleza? Então, mas é obrigatório que seja 220. Isso serve para todos os inversores, beleza? Então aqui um pouco mais, né, sobre o diagraminha, né, das funcionalidades dele, né? Ele pode funcionar sem bateria, por isso tem esse X aqui, mas a gente pode funcionar com ou sem bateria, tá? Não é que ele é um inversor que só funciona sem, não. Você pode colocar a bateria nele aqui que fica tranquilo, né? E ele é bem completo. Esse inversor aqui, ele é o mais recente lançado pela Globant, né, levando em consideração a data desse treinamento, né? Que é o começo de 2021, né? Segundo trimestre de 2021, né? Ele é o mais recente, então ele tem mais tecnologia, mais funções, então ele é muito top, né? Por isso que tem essa função aí com ou sem bateria, né? Que os outros inversores, eles só funcionam com a bateria. Esse daqui, a gente tem essa flexibilidade de usar ele sem a bateria. Eu não vou ficar comentando muito, tá? Para não ficar repetitivo, mas todos os inversores têm um monitoramento. Todos da Grovast têm a função de monitoramento. Se você está instalando um sistema num lugar remoto, que não tem internet, não tem sinal de telefone, não tem Wi-Fi, não tem nada, o inversor vai funcionar. O funcionamento segue normal, segue o jogo. Só que você não vai conseguir monitorar ele. Beleza? Então, mais para frente também eu vou mostrar tudo sobre monitoramento, para vocês ficarem bem antenados aí e tudo que dá para a gente extrair disso, que é muito massa. Vamos falar aqui um pouco do datasheet, né, desse inversor. Como eu falei para vocês, são dois inversores, o 3500 ES e o 5000 ES, né? Como eu falei para vocês, né, a saída deles é 3500 desse daqui e 5000, né, que está no nome deles, basicamente, né? Então, a gente vai ter no máximo aí 3500 watts na saída e 5000 watts na saída. Esses inversores, eles são de 48 volts a bateria. Né? Isso aqui é muito importante. Você vai ter que conectar 48 volts de bateria. As baterias de lítio, elas já são em 48 volts, então tá tranquilo. Agora as baterias de chumbo, elas são em 12 volts. Então você vai ter que colocar 4 baterias em série para preencher aqui os 48 volts. Dá para trabalhar com bateria de lítio e bateria de chumbo ácido, beleza? Tem essas duas flexibilidades. Ele suporta o paralelismo, né? Sim, e no máximo 6 unidades. Né? Então dá para a gente fazer um circuito aqui de 30 kW, por exemplo, né? Com esse inversor aqui. Né? Mas lembrando que tem que ter a bateria nesse cenário. Tá? Eles têm uma potência de pico. Né? A gente consegue fornecer na saída por um tempo muito curto. Né? Questão de segundos, é pouca coisa mesmo. Uma potência um pouquinho mais elevada, que no caso aqui é o dobro. É 2 vezes a potência nominal. Então, 2 vezes 3.500, esse aqui consegue 7 kW. Esse daqui consegue 10 kW. É questão de segundos, tá? É menos de 5 segundos, tá bom, pessoal? Então, é o que eles conseguem fornecer isso daqui. Então, é só para um pico mesmo, né, de potência para atender alguma carga. Eles são inversores 230 volts, né, ou 220, dá para a gente configurar. E dá para configurar 50 ou 60 Hz nele também. Eficiência, 93%. Poxa, isso deve estar estranho, né? Nossa, 7% vai ser desperdiçado, né? Infelizmente, isso é uma realidade de inversores off-grid. Nós estamos acostumados, às vezes, com on-grid, que é lá 99%, 98% de eficiência. No off-grid, a eficiência é mais baixa mesmo, é natural da tecnologia, né? Não tem como a gente fugir muito. Né? Então esse inversor aqui tem 93% de eficiência, que é uma boa
eficiência para um off-grid, é uma ótima. Você vai encontrar outros inversores aí, né, mais baratos e com uma qualidade mais duvidosa, né, que é 80%, 85%, 90%. Né? Então, 93% é uma eficiência relativamente boa para off-grid. Saída dele, senoide pura. Né? Então, isso aqui nós vamos conseguir ligar ótimos equipamentos. Né? A gente, não é aqueles inversores off-grid de onda quadrada, é senoide pura. O tempo de transferência, né, do inversor, vamos supor que ele está na bateria, aí ele muda para o CA, né, para a entrada CA, ou ele está no solar e muda para a bateria. O tempo típico aí de transferência é 10 milissegundos e o tempo máximo são 20 milissegundos. Essa informação aqui é importante na hora que você for realizar o projeto, porque vamos supor que você tem uma carga que ela é muito sensível, né, que ela desliga muito rápido, né, se ocorre uma queda. Né? Então, você tem que saber esse tempo de transferência. Vamos supor que você tem uma lâmpada, né? E você muda, né, a fonte de energia. Aqui no datasheet fala que o máximo vai ser 20 milissegundos. A gente nem vai sentir essa transferência, porque a lâmpada ela não tem uma sensibilidade tão grande. Né? Agora vamos supor que você tem às vezes vamos supor aqui um monitor. Né? Um monitor de computador. Um exemplo, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, tá? Mas um monitor que ele é sensível e tudo mais. E nessa troca aí de energia, né, de fonte de energia, de bateria para módulo, vice-versa, ou até na parte CA, seja muito rápido para esse componente. Ele pode desligar. Né? Então a Agrovat tem essa informação aqui para você, né, entender de fato se faz sentido, beleza? Então agora vamos falar um pouco do controlador de carga, né? Solar Charger, que é como que é em inglês, tá? O datasheet está aqui em inglês, mas eu vou disponibilizar para vocês aqui a versão em português também, né? Para vocês fazerem download, tudo embaixo aqui dessa aula, beleza? E olha que interessante, né? Aqui mostra pra gente qual que é a máxima potência de módulos que nós vamos poder colocar, né? No inversor de 3,5 é 4,5 watt-pico, 4,5 kW-pico. Né? Para o de 5 é 6 kW-pico. Você fala, pô, Guilherme, posso colocar mais que isso? Pode colocar mais. Só que vai ficar limitado em 6. Né? O mais que eu falei que você pode colocar, você não vai colocar 10. Você vai colocar às vezes 6.1, 6.05, 6.2, assim, mas já não estourando, né? Pode, não vai danificar o equipamento. Porém, o limite dele é 6, tá? O máximo que ele vai conseguir aproveitar. Porque são características do controlador de carga. O controlador de carga tem essa característica, ele só vai conseguir aproveitar 6. Agora aqui uma coisa bem interessante. Esse ES, ele é WPV também. É que não mostra ali no nome dele. Né? Mas olha a faixa de operação dele. O MPPT dele vai de 120 volts a 430 volts. Então, né, aqui no inversor, nós vamos colocar os módulos, né? E a gente não vai poder ultrapassar 430 volts, né? Para a gente ter um melhor aproveitamento, né? Mas a gente tem que ser maior que 120 volts pelo menos. Então a gente vai colocar aqui uma quantidade de módulos compatível, né, com esse valor de tensão e corrente contínua, beleza? Leve sempre em consideração a tensão de circuito aberto do inversor, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para a gente acabar não ultrapassando e danificando. Porque se a gente ultrapassar esse parâmetro aqui, a gente vai danificar o equipamento. Beleza? E é irreversível, não tem como arrumar de forma fácil, tem que trocar a placa e não é coberto pela garantia, né? Ele tem uma entrada e uma MPPT, né? E a máxima tensão de circuito aberto é 450 volts. Os 430 é o valor que ele vai ter um melhor aproveitamento. Se ele chegar em 440, né, ele já não vai ter um melhor aproveitamento, ele vai diminuir bastante a eficiência. Só que se ultrapassar ou chegar em 450, pode estourar os componentes, porque é o limite. É o limite do equipamento. Então, nunca ultrapasse isso daqui. Faça um dimensionamento correto, levando em consideração a temperatura, o VOC dos módulos, tudo certinho, para fazer um arranjo legal e não ultrapassar os 450 volts, beleza? Essa daqui é a máxima corrente do controlador de carga, né? Esse daqui são 100 amperes e esse daqui são 80 amperes, né? Então, isso aqui também é uma informação bastante interessante. Agora falando um pouco de outras características desses modelos, né? Vamos falar do carregador CA, né? Do carregador CA, né? O carregador CA a corrente, a gente vai verificar aqui qual que é a corrente,
né, que ele utiliza. Ele utiliza no modelo SPF 3500 60 amperes, né? Então a gente viu aqui que o máximo é 80, né, do controlador de carga. Então, se a gente tem 80, né, que é o total, né, só que o total, né, do controlador de carga é o CA mais o PV, né? Se o CA é 60, os módulos a gente só vai ter 20 amperes. Então, a gente vai ter um limite aí de 20 amperes para os módulos, né? Então, não adianta a gente colocar 3 arranjos, né, de módulos aqui em paralelo, porque, né, com 3 arranjos a gente não vai ter o melhor aproveitamento, porque a corrente vai ser maior que 20 amperes. O máximo que a gente vai conseguir extrair dos módulos é 20 amperes e o máximo do CA são 60 amperes, né? Mesma coisa vale para o 5000 ES, ó, ele é 100 amperes o total, só que aqui ele consome 80, né? Então o PV sempre vai ser 20. Então a gente costuma colocar nesse inversor aqui, né, no máximo 2 arranjos em paralelo, beleza? Porque mais ou menos cada arranjo vai ter uns 10 amperes aí, né? Então já está de diferente tamanho. Uma coisa interessante, né? Vamos supor que está usando um módulo aí de 10,5 ampere. Se você colocar dois módulos, você vai ter 21 amperes, né? 10,5 vezes 2, a gente vai ter aí 21, né? Parece um 4, né? Mas é o 2 e 1 aqui, né? Só que aqui a gente está vendo que o limite é 20, né? O que você vai fazer? Vai perder 1 ampere, beleza? Mas não vai danificar. A tensão de entrada, 230 volts, né? Então isso nós vamos ter que fazer, igual eu falei para vocês. Ele trabalha numa faixa de 170 a 280 ou 90 a 280, né? Isso aqui a gente consegue programar, mas aí você pode entrar dentro dessa faixa aqui que o inversor vai reconhecer e vai conseguir trabalhar, mas o nominal é 230. A frequência é de 50 a 60 Hz, ele sente isso automaticamente. Agora vamos falar um pouco das características físicas, isso aqui é importantíssimo. O inversor ele é IP20. A gente está acostumado com um on-grid, que é IP65, IP66, que a gente pode deixar ele fora da casa, que ele trabalha, né? Óbvio, com abrigo e tudo mais. Off-grid não, ele é IP20. Significa que a água entra nele com facilidade, ele tem proteção muito baixa contra a poeira, né? Contra objetos sólidos, né? Então, pode entrar animais, pode entrar insetos. Animais que eu falo é insetos, né? Não vai entrar um gato dentro do inversor, mas pode entrar rã, pode entrar cobra, né, dependendo do tamanho. Então, tem que colocar ele num lugar abrigado, num lugar fechado, só que com ventilação, né, com janela, pode ser e tudo mais. Mas você não pode deixar ele fora da casa, num quartinho, no curral, por exemplo, né, ou embaixo da estrutura de solo, porque ele é um inversor IP20, a não ser que você faça uma proteção nele robusta. Só que você tem que prestar muita atenção nisso. Aqui tem as dimensões dele, né? Você pode usar isso aqui para fazer o projeto, na hora de encaixar ele na parede e tudo mais, ver se tem espaço. Lembrando que o espaço a gente tem que respeitar algumas distâncias, né? O inversor não pode ficar colado na parede assim, porque dele não dissipa o calor corretamente. Isso aí é horrível. E acaba com a vida útil do inversor. O peso dele é importante também, né? Na hora de você ver o local que você vai colocar, não vai colocar ele numa parede frágil e tudo mais. Agora um pouco sobre a operação dele no ambiente, né? Ele consegue trabalhar em locais com 5% de umidade até 95%, locais de até mais de 2.000 metros de altitude. A faixa de temperatura de operação é de 0 a 55 graus, né? E a temperatura, né, de armazenamento aqui, né, storage temperature, é de menos 15 a 60. Né? Vamos levar em consideração aqui que o Brasil é 20, 25 graus, 30 graus, né, temperatura ambiente. Se bem que no Nordeste, né, no litoral, sempre é mais quente, pode chegar a 40, 45 graus, né, temperatura, né, só que está dentro aqui da faixa do inversor, ele é até 55. Espero que o aquecimento global não cresça tanto a ponto de isso daqui ficar estourado, né? Mas é isso. Isso aqui foram as informações sobre o SPF 3500 e 5000 ES. Vamos falar agora do SPF 3000 TL LVM ES. Tem bastante informação aí no nome do inversor, né? Que a gente já consegue ter bastante características aí dele, né? Esse inversor, ele, por ser ES, ele pode trabalhar com ou sem bateria. Ele é LV, então ele é 120 volts. Ele permite paralelismo e
uma característica dos inversores que são LV é o split phase. O split phase, ele em tradução, é bifásico. Dá para a gente colocar, eu vou explicar isso com mais detalhes, mas dá para a gente colocar dois inversores em paralelo. Esses dois inversores, eles vão entrar aqui, vão ter a saída, aqui o fase, né, na saída, e o neutro. O neutro é interligado entre eles. O neutro desse inversor, ó, são todos interligados. E temos aqui o fase. O split phase, a gente forma um bifásico, né? Quando a gente usa dois inversores LVM, a gente pode formar um DVM, né? Que é um inversor com dual voltage, quando a gente usa dois, né? Então, fase vai ser 220 e fase neutro 120, né? Então, quando a gente coloca dois inversores em paralelo, a gente consegue fazer o split phase. Então, é uma solução muito interessante, muito top. É um inversor de 3 kW, off-grid, sem transformador. Então, ele é como se fosse um primo do outro inversor que eu já apresentei para vocês, né? Ele tem outras funções, ele é 120, dá para fazer o split phase e tudo mais, só que ele segue a mesma linhagem, né? Dá para trabalhar sem bateria, tudo mais, é um inversor bem recente da Growatt, então isso é muito interessante. Aqui está um diagrama mais profissional do split phase, né? O split phase, o banco de baterias é compartilhado, né? É o mesmo banco de baterias, só que cada inversor ele tem os seus módulos, tá vendo? Então isso aqui ajuda a carregar a bateria mais rápido também, né? A entrada CA, né? Cada inversor, se você tiver uma rede bifásica, né? Você tem que ter uma rede bifásica se for fazer o split phase, tá? Você não pode ter uma rede monofásica e querer ligar nos dois inversores, você vai ter que ter uma rede bifásica. Uma fase vai no primeiro inversor, a outra fase vai no segundo e o neutro vai nos dois. Na saída do inversor, para as cargas, né, um inversor vai gerar uma fase, o outro inversor vai gerar outra fase e o neutro se conecta. Então, a gente consegue ter aqui, né, um bifásico usando dois inversores LV. Né? Então isso aqui é uma característica muito bacana, bastante flexibilidade para o projeto, dá para fazer muita coisa legal. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho do datasheet dele, né? Para a gente ter mais informações. Muitas informações aqui são repetidas, tá? Então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Mas ó, ele também é 48 volts, trabalha com lítio e chumbo ácido, saída dele 3 kW, dá para fazer o paralelismo com 6 inversores no máximo. Ele é 120 volts, mas dá para trabalhar com 100, 110, 120, 50 ou 60 Hz. Né? Também tem a potência de surto aí, né, que é um pico que ele pode causar de 6 kW. A eficiência dele é de 90%. Lembrando que esses 6 kW aqui são por poucos segundos, tá? Senoide pura. Então a eficiência dele é um pouquinho menor que do outro inversor, né? Tempo de transferência 10 milissegundos e no máximo 20 milissegundos. Dá para a gente colocar aqui 4 kW, né, de módulos, então isso aqui é bem interessante, né, na hora de fazer o projeto. A faixa de operação dele é de 120 a 250 e o limite é 250. Então a faixa aqui de tensão dele é menor que os outros inversores que a gente apresentou, né, da família ES, né, que lá é 450. Aqui é 250. Então a gente coloca menos inversores em série, beleza? Tem que prestar muita atenção nisso para não achar que é a mesma coisa e colocar muito módulos em séries aqui, né? A gente coloca menos módulos em série, tá? Eu acabei acho falando errado, né? Mas é módulos em série que a gente acaba colocando aqui, menos módulos em série. E é 250 volts o limite. O máximo do controlador de carga é 80 amperes. Aqui, né, a corrente, né, do AC é 40 amperes. Então, se a gente tem 80 amperes no total, né, isso é a soma do AC mais o PV, né, e aqui a gente tem 40, dá para a gente colocar até 40 amperes aí, dá para fazer mais ou menos uns 4 arranjos. Isso aqui é muito legal, beleza? A entrada 120 volts, nós vamos ter que ter, né? Dá para trabalhar de 95 a 140, ou de 65 a 140, né? Uma rede instável, geralmente zonas rurais, locais afastados, a rede não é muito estável, né? A frequência 50 a 60 Hz, ele também é IP20, 12 kg, e as condições, né, de ambiente aqui são bem parecidas, né, de umidade, temperatura. Então, né, tá igual aos outros inversores. Beleza? Então, esse aqui foi
O SPF 3000 TL LVM ES, que é um inversor bem interessante, ele é menor, né, que os outros, potências mais baixas, só que ele tem uma característica que é o split phase, que você consegue formar um bifásico com 2 inversores, dá para trabalhar com e sem bateria. Aqui a gente trabalha com uma faixa de tensão menor, né, dos módulos, só que a gente consegue colocar mais módulos em paralelo, isso aqui também é muito interessante. E é isso. Beleza? Vamos falar agora do SPF 5000, ou seja, a potência aqui já é mais elevada, TL, HVM, então ó, 220 volts, o MMPPT, né? WPV, né? A faixa de tensão é maior, e WPV-P. Então ele tem duas opções, o WPV e o WPV-P, né? O WPV-P, ele permite o paralelismo, beleza? Esse inversor aqui, ele é bem parecido com o inversor ES, o 5000 ES que eu apresentei para vocês. Ele é bem parecido. A diferença é que ele precisa da bateria. O ES, ele pode trabalhar sem bateria. Esse daqui não, ele precisa da bateria. Com isso, ele se torna um inversor mais barato, porque a tecnologia para a gente ficar sem a bateria é um pouquinho mais cara, né? Então, se você vai utilizar a bateria no seu sistema, você pode começar com esse daqui. Você não precisa colocar o ES. Né? O ES é um inversor mais novo, só que antes do ES chegar, a gente tinha esse daqui, né? Que é o WPV, né? E o WPV-P. Né? Então ele acaba sendo um custo-benefício bem interessante. Né? E ele tem essa opção aí de a gente trabalhar com ou sem paralelismo também. Né? O inversor sem paralelismo, se você não tem a pretensão de colocar mais inversores, você vai trabalhar com um, você pode trabalhar o inversor sem o paralelismo, que ele também acaba ficando mais barato. Então acaba sendo um custo-benefício maior. Beleza? Quando o inversor não tem o paralelismo, aquela parte de baixo que eu mostrei para vocês, que tem os conectores, né, para fazer o paralelismo, é tampado. Beleza? Então, vamos mostrar aqui o datasheet dele. Vocês vão ver que ele é bem parecido com o inversor, né, o ES, né, o 5000 ES. 48 volts, dá para trabalhar com bateria de lítio ou chumbo ácido, potência de 5 kW, dá ou não para fazer o paralelismo, tem duas opções, né, no ou yes. Máximo de 6 também, 230 volts, 50 ou 60 Hz, pico, né, de potência 10 kW, né, que é o dobro, né, mas é por pouco tempo, lembrando. Nunca no projeto você dimensiona ele levando isso aqui em consideração, tá? Porque isso aqui a gente pode pensar que é um negócio esporádico, que pode acontecer. Né? Vamos supor que você liga alguns equipamentos que ele dá um pico, né? A gente vai conseguir alimentar com esse inversor. Só que a gente não pode levar isso como uma situação cotidiana, né? Não seria muito bom, né? Mas é apenas uma folguinha que a gente tem. 93% de eficiência, senoide pura, né? E o tempo de transferência também é bem baixo. Dá para colocar 6 kW de módulo, a faixa de tensão de operação do MPPT é de 120 a 430 volts e o limite é 450 volts. Né? Se passar disso aqui é problema. Uma entrada e um MPPT, 100 amperes do controlador de carga e 97% de eficiência, né, do controlador de carga. Né? Isso aqui é a eficiência do controlador de carga. A eficiência do inversor é 93%. Né? Uma coisa que faz a eficiência do inversor ser maior que os outros é a tensão de trabalho. Né? Lá no outro inversor que a gente viu que era 90%, né, o 3000 LVM ES, ele trabalha até 250 volts. Né? Aqui nós estamos trabalhando com 450 volts, então a gente consegue aumentar a eficiência do projeto, porque o inversor ele trabalha melhor com uma tensão maior, beleza? Aqui também é 80 amperes, né? Então a gente vai conseguir colocar dois arranjos, né? Porque o 80, né, que é o total que a gente... Desculpa, 100 amperes, né, que é o total que a gente viu aqui. 100 amperes, que é o total do controlador de carga, sendo que 80 é utilizado pelo CA, vai sobrar 20 amperes pelo PV. Eu faço questão de escrever isso daqui porque não está bem claro no datasheet, né? Então o pessoal às vezes quer colocar bastante módulo em paralelo e não vai ser bem aproveitado, porque esses inversores aqui, eles trabalham com uma faixa de tensão maior, né? E a corrente é menor, beleza? 230 volts, né? 170 a 280 ou 90 a 280, dá para a gente configurar. Né? Esse daqui, né, é mais usado para computadores pessoais e aqui para aplicações residenciais. Né? 50 a 60 Hz, IP20, 12 kg,
né, e as mesmas características ambientais. Beleza? Então espero que agora que vocês tenham entendido um pouco mais, né, sobre o WPV, né, que a gente chama ele de WPV porque é o nome dele principal, né? Porque se a gente chamasse ele de SPF 5000, tem mais, né? Agora o SPF 5000 WPV é esse daqui. Então, entender um pouco das características deles. Beleza? Temos agora o SPF 3000 TL LVM, né? Que ele é como se fosse também um primo, né? Do ES. Só que o ES tem a função de sem bateria. Esse daqui não tem a função de sem bateria, né? Ele é um inversor um pouquinho mais antigo. Só que ele também é 120 volts. Ele permite paralelismo, ele também faz o split phase. Então, se a gente colocar dois inversores dele, a gente também vai ter aquela função lá de bifásico. E aqui o diagraminha do bifásico, né, que é bem parecido com o do ES. Lembrando que lá no ES, né, se a gente for fazer o split phase, é obrigatório colocar a bateria, entendeu? Aqui também, né, porque esse inversor aqui, ele não funciona sem bateria. Só que muita gente acha que por aquele inversor lá funcionar sem bateria, a gente pode fazer qualquer coisa com ele sem bateria, né? Mas na verdade não. Ele só funciona sem bateria, o modelo ES, quando ele só tem um inversor, beleza? Agora voltando aqui para esse inversor aqui, o SPF 3000 TL LVM, dá para a gente fazer o split phase com ele também. Beleza? Nós temos uma coisa muito interessante nesse inversor. Isso aqui aumenta bastante a flexibilidade do nosso projeto. A gente tem dois modelos. Qual que é a diferença deles, principal, né? É aqui. Um é 24P e outro é 48P. Isso significa que a gente tem um modelo que é 24 volts e um modelo que é 48 volts. Né? Então, se a gente for usar a bateria de chumbo ácido, duas baterias de 12 já são suficientes. E aqui, né, seria necessário 4 baterias de 12 volts. De 12 volts. Beleza? Só que uma coisa importante. Se você for usar um modelo de 24 volts, você vai ter que verificar se a bateria de lítio ela é 24 volts, tá? Porque a maioria das baterias de lítio são 48 volts. Então, ele é 3 kW, né? Ambos inversores, permitem paralelismo. Então, esse inversor aqui ele não tem a versão sem paralelismo, tá? Eles todos vêm com paralelismo. 120 volts, 6 kW, né? A potência massa de saída, isso é igual para os dois. 93% de eficiência, senoide pura, né? Então, isso é muito interessante. Aqui, né, tem uma informação importante. Né? O inversor de 24 volts permite que a gente coloque no máximo 2 kW de módulo. Já o inversor de 48 volts permite, esse aqui é o de 24 volts, permite que a gente coloque 4,5 de módulos. Isso significa que o controlador de carga do inversor de 24 volts ele é inferior ao de 48 volts. Beleza? Então, isso aqui é muito importante vocês terem noção. A faixa do MPPT desse daqui é de 30 volts a 115 volts e aqui é de 60 volts a 115 volts. E o máximo são 145 volts. 145 volts é o máximo, né, que a gente pode colocar. Então, são menos módulos por arranjos, né? São menos módulos em série. Só que aqui a corrente máxima do controlador de carga é 80 amperes para ambos, a eficiência 98% e o consumo em standby é 2 watts. Beleza? Então preste muita atenção que no modelo de 24 volts, a potência máxima do arranjo é 2.000 watts. Se você ultrapassar, ele vai ceifar. Beleza? E em compensação, o de 48 volts, né, o modelo de 48 volts, é 4.500. E significa que o controlador de carga dele é mais potente. Olha que interessante, né? Aqui, né, vamos fazer de novo aquela conta. Né? Aqui a gente tem 80 amperes. E para esse modelo aqui, é 60 amperes o controlador, a parte do carregamento, né, pela CA. Né? Então, dos módulos, sobrou para a gente 20 amperes. Então, a gente coloca aqui, né, no de 24 volts, no máximo 20 amperes, 2 arranjos mais ou menos. Né? Já no de 48 volts,
aqui é 40 amperes. Então aqui também acaba sendo 48 amperes. Dá para a gente colocar 4 módulos, né, em paralelo. Então, é por isso que o controlador de carga, né, da parte fotovoltaica, né, do SPF de 48 volts permite mais módulos, porque em série a gente coloca a mesma coisa, tá vendo? Ambos são 145 volts o máximo, né, sendo que a faixa aqui é 115. Lembrando que aqui você pode considerar o VMP e aqui você tem que considerar o VOC, obrigatoriamente, tá, pessoal? Só que aqui a gente consegue colocar mais módulos em paralelo do que aqui. Então aqui a gente consegue colocar 2 módulos em paralelo e aqui a gente consegue colocar 4. Então ele acaba sendo o dobro, né, de módulos, né, em paralelo. Por isso que o controlador de carga na parte fotovoltaica é melhor. Isso varia de projeto para projeto, tá? Tem projeto que você não precisa colocar tudo isso daqui de módulos. Você pode usar o mais simples. Ele é 120 volts, né? A faixa dele aqui também é de 95 a 140 ou 60 a 140. A frequência ele detecta automaticamente. Peso 15 quilos, né? E as questões ambientais é igual aos outros equipamentos aí que a gente já vem falando. Beleza? Então isso aqui é muito importante. Essa análise aí da corrente e da tensão é muito importante na hora do projeto, né? Porque você tem que entender isso para você conseguir, né, fazer o melhor aproveitamento possível dos módulos, né, no seu projeto.